E se o Brasil nunca tivesse sido colonizado? E se tudo o que você sabe sobre o Brasil nunca aconteceu? Nenhum navio português no horizonte, nenhuma bandeira colonial fincada na margem, sem conversão forçada, sem extração de ouro, sem plantações construídas sobre escravidão. Imagine o Brasil como uma terra que nunca foi colonizada. A princípio, essa ideia parece quase impossível. A língua, cultura, fronteiras e até mesmo o seu nome do Brasil são consequências diretas da colonização. Remova esse único evento histórico e toda a identidade do país se dissolve em uma interrogação. E é exatamente aí que nossa história começa. E se o Brasil nunca tivesse sido colonizado? Isso não é apenas uma curiosidade histórica, é uma questão que nos obriga a repensar o poder, a identidade, o desenvolvimento e o preço que as civilizações pagam quando uma cultura se impõe sobre outra. Vamos voltar no tempo para o ano 1500. A terra que agora chamamos de Brasil não está vazia, está vivo. Milhões de povos indígenas habitam vastos territórios, organizados em centenas de nações, tribos e culturas. Eles falam línguas diferentes, seguem crenças espirituais distintas e vivem em profunda conexão com a terra. A floresta não é um inimigo a ser conquistado, é um sistema vivo para coexistir. Agora imagine que navios europeus nunca chegam, sem colonização, sem conquista, sem dominação externa. O que acontece depois? A primeira e mais importante pergunta que devemos fazer é esta: o Brasil teria se desenvolvido como uma civilização poderosa por conta própria ou teria permanecido isolado do mundo moderno? Essa questão desafia uma suposição comum, que o progresso só vem por meio da colonização. Livros didáticos de história frequentemente sugerem que, sem a intervenção europeia, as Américas teriam permanecido primitivas, mas essa suposição ignora um fato crucial. As sociedades indígenas já estavam se desenvolvendo, só que de forma diferente. Sem a colonização, as nações indígenas do Brasil não teriam ficado congeladas no tempo. Eles continuariam evoluindo social, tecnológica e politicamente. Redes comerciais já existiam em toda a América do Sul. O conhecimento era transmitido oralmente, a agricultura era sofisticada e a gestão ambiental avançava de maneiras que a ciência moderna só agora começa a compreender. A Amazônia, por exemplo, não era uma natureza selvagem intocada. Foi moldada por mãos humanas por meio de práticas sustentáveis que enriqueceram o solo e aumentaram a biodiversidade. Um Brasil sem colonização poderia ter se tornado a primeira civilização em grande escala do mundo construída em torno do equilíbrio ecológico e não de exploração. Mas o desenvolvimento não teria sido uniforme. Algumas regiões podem ter formado poderosas federações de tribos, outras poderiam ter permanecido descentralizadas. Conflitos ainda existiriam, porque o conflito é parte da natureza humana, mas seriam internos, não impostos por impérios estrangeiros. Agora considere a língua. Sem a colonização, os portugueses nunca existiriam no Brasil. Em vez disso, dezenas, talvez centenas de línguas indígenas dominariam. A comunicação entre regiões poderia se assemelhar a um mosaico linguístico, em vez de uma única língua nacional. Essa fragmentação enfraqueceria o Brasil, ou criaria uma forma radicalmente diferente de unidade, baseada em alianças em vez de dominação. Isso nos leva a outra pergunta desconfortável. A unidade nacional nasce sempre da língua e bandeiras compartilhadas ou pode surgir da cooperação entre diferenças? Um Brasil não colonizado desafiaria a nossa ideia moderna do que é um país. Pode não haver o Brasil como o conhecemos, nenhuma bandeira isolada, sem capital centralizada. Em vez disso, a Terra poderia ser o lar de múltiplas civilizações soberanas, cada uma adaptando-se ao seu ambiente de maneiras únicas. E ainda assim, o mundo não pararia. Eventualmente, a exploração global e o contato aconteceriam.
rotas comerciais se expandiriam, culturas se encontrariam. Mas aqui está a diferença. Contato não é o mesmo que colonização. Sem conquista, as sociedades indígenas do Brasil poderiam escolher como e quando interagir com o mundo exterior. Eles poderiam adotar tecnologias seletivamente, trocar conhecimento sem abrir mão de autonomia, definir seus próprios termos. Só isso mudaria tudo. Sem escravidão em massa, sem economia de extração projetada para enriquecer impérios distantes, sem hierarquia social construída sobre raça imposta de fora. E isso nos leva a um dos legados mais dolorosos da colonização: inigualdade. Grande parte da inigualdade do Brasil moderno está enraizada em estruturas coloniais, concentração de terras, trabalho forçado e exclusão sistêmica. Sem colonização, essas fundações não existiriam da mesma forma. A inigualdade ainda surgiria. Sim, os humanos criam hierarquias, mas não seria moldada por séculos de exploração estrangeira. Agora pare e imagine o impacto psicológico. Um povo que nunca foi conquistado, nunca dito que sua cultura era inferior, nunca forçado a abandonar sua identidade. Que tipo de confiança isso produz? Que tipo de sociedade nasce da história autodeterminada em vez de um destino imposto? Ao mesmo tempo, precisamos ser honestos. Um Brasil sem colonização não seria automaticamente uma utopia. Doenças, conflitos e dificuldades ainda existiriam. O desenvolvimento tecnológico pode ser mais lento em algumas áreas e mais rápido em outras. O poder militar pode ser mais fraco ou simplesmente desnecessário. E isso gera uma tensão poderosa. A velocidade tecnológica vale a pena destruir a cultura? A colonização acelerou certas formas de desenvolvimento, mas a um custo humano imenso. Um Brasil sem colonizado poderia ter se desenvolvido mais lentamente pelos padrões modernos, mas de forma mais sustentável, mais equânime e mais em harmonia com a natureza. Um mundo observando o Brasil de fora. Se o Brasil nunca tivesse sido colonizado, o resto do mundo não simplesmente o ignoraria. Isolamento é um mito. Mais cedo ou mais tarde, as potências globais perceberiam a vasta massa de terra, a imensa biodiversidade e a posição estratégica da América do Sul. A diferença não está se o contato aconteceria, mas como ele aconteceria. E essa distinção muda tudo. Sem colonização, o Brasil não seria um recurso a ser possuído, seria uma civilização a ser negociada. Comércio, não conquista, definiria a relação. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Como um Brasil não colonizado se envolveria com um mundo em rápida globalização sem perder sua soberania? No início, o contato provavelmente seria cauteloso. Civilizações indígenas observavam navios, tecnologias e costumes estrangeiros com curiosidade, mas também com desconfiança. A história ensina que os primeiros encontros raramente são neutros, mas sem dominação militar, esses encontros poderiam ser trocas de diálogo e não invasões. As tecnologias chegariam lentamente: ferramentas de metal, conhecimento de navegação, novas técnicas agrícolas. Mas, ao contrário das sociedades colonizadas, as culturas brasileiras escolheriam o que adotar e o que rejeitar. O progresso não seria imposto, seria filtrado por valores locais. E essa adoção seletiva pode criar algo extraordinário, uma civilização que se moderniza sem se apagar. Agora, considere economia. O Brasil colonial foi moldado em uma máquina de extração: açúcar, ouro, café, projetada para beneficiar a Europa. Um Brasil não colonizado não teria incentivo para destruir seus ecossistemas em busca de lucro estrangeiro. Em vez disso, sua economia provavelmente seria descentralizada e especializada regionalmente. Comércio fluvial, agricultura sustentável, indústrias artesanais, intercâmbio baseado em conhecimento enraizado no domínio ambiental. Isso tornaria o Brasil economicamente diferente, mas não fraco.
Na verdade, o conhecimento ecológico pode se tornar sua maior vantagem. Imagine uma civilização que entende o manejo de floresta tropical, plantas medicinais, equilíbrio climático e biodiversidade séculos antes da ciência moderna reconhecer seu valor. Em um mundo enfrentando o colapso ambiental, esse tipo de conhecimento seria inestimável. O que levanta uma possibilidade inquietante. E se um Brasil não colonizado se tornasse um líder global, não por meio de poder militar, mas por inteligência ecológica? Agora vamos falar sobre fronteiras. As fronteiras do Brasil moderno foram traçadas por tratados entre potências europeias, não por nações indígenas. Sem colonização, as fronteiras provavelmente seriam fluidas, alianças mudariam, os territórios seriam definidos por cultura, rotas comerciais e recursos compartilhados em vez de linhas retas em mapas. Isso tornaria a ideia de um único Brasil questionável. Talvez houvesse múltiplas civilizações poderosas pela região, algumas cooperativas, outras competitivas, uma rede continental em vez de um estado centralizado. Essa fragmentação seria uma fraqueza ou isso criaria resiliência, tornando a dominação quase impossível? História sugere que sistemas descentralizados são mais difíceis de conquistar, mas mais difíceis de unificar. E a unidade traz tanto força quanto vulnerabilidade. Agora, considere guerra. Sem as armas europeias inundando o continente, os conflitos permaneceriam limitados em escala. A guerra ainda existiria, mas não o massacre industrializado. Sem colonização, não haveria uma importação massiva de populações escravizadas, nem hierarquia racial imposta por força, nem genocídio em escala continental. A violência existiria, mas não definiria a civilização. Isso sozinho já remodelaria a demografia, cultura e psicologia. Uma sociedade que nunca foi conquistada, nunca internaliza a inferioridade. Pense nisso. Sem trauma coletivo de derrota, nenhuma memória geracional de subjugação, nenhuma narrativa imposta de atraso. Em vez disso, a identidade cresce a partir da continuidade. Essa diferença psicológica pode ser o legado mais poderoso de todos. Agora vamos imaginar a era moderna. Enquanto a Europa se industrializa, enquanto impérios sobem e caem, o Brasil observa, de fora. Ele troca, aprende, observa, mas não entrega o controle. Eventualmente, ele enfrenta uma escolha: engajar-se plenamente com o sistema global ou permanecer seletivamente conectado. Qualquer um dos caminhos traz riscos. Engajamento total pode convidar à exploração, isolamento seletivo pode limitar crescimento. Mas aqui está a diferença fundamental. A escolha pertence ao Brasil. Compare isso com a realidade colonizada, onde escolhas eram feitas por potências distantes, impostas por violência e justificadas por ideologia. Agora pergunte-se a si mesmo algo incomodável. Quantos dos problemas modernos do Brasil são consequências de escolhas que nunca fez? Inequação, concentração em terra, hierarquia racial, destruição ambiental. Esses não eram resultados orgânicos, eles foram desenhados. Um Brasil não colonizado ainda fecharia a inequação, mas suas raízes seriam internas, não impostas. E essa distinção importa, porque problemas nascidos internamente podem ser enfrentados internamente. Isso nos leva a outra tensão poderosa. Um Brasil não colonizado seria mais rico ou mais pobre do que é hoje? Se a riqueza for medida por PIB, talvez mais pobre. Se riqueza for medida por sustentabilidade, coesão social e continuidade cultural, talvez muito mais rica. Métricas modernas têm dificuldade em medir o que a colonização destruiu. Línguas perdidas, conhecimento apagado, visões de mundo silenciadas. Um Brasil que preservasse isso poderia oferecer à humanidade algo que a civilização moderna desesperadamente não tem: formas alternativas de organizar a vida. E isso nos leva ao clímax desse bloco, porque a essa altura não estamos mais perguntando um histórico e se, estamos pedindo uma decisão moral.
A colonização criou o progresso ou simplesmente substituiu um futuro possível por outro escolhido à força. E se isso for verdade, então a pergunta se torna ainda mais inquietante. Que tipo de mundo poderíamos viver hoje se o Brasil tivesse sido autorizado a escolher seu próprio caminho? Na abordagem seguinte, vamos refletir sobre o que foi perdido, o que ainda pode ser recuperado e o que esse experimento mental nos ensina, não apenas sobre o Brasil, mas sobre poder, história e as histórias que as civilizações contam para justificar a dominação. Um mundo observando o Brasil de fora. Se o Brasil nunca tivesse sido colonizado, o resto do mundo não simplesmente o ignoraria. Isolamento é um mito. Mais cedo ou mais tarde, as potências globais perceberiam a vasta massa de terra, a imensa biodiversidade e a posição estratégica da América do Sul. A diferença não está se o contato aconteceria, mas como ele aconteceria. E essa distinção muda tudo. Sem colonização, o Brasil não seria um recurso a ser possuído, seria uma civilização a ser negociada. Comércio, não conquista, definiria a relação. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Como um Brasil não colonizado se envolveria com um mundo em rápida globalização sem perder sua soberania? No início, o contato provavelmente seria cauteloso. Civilizações indígenas observavam navios, tecnologias e costumes estrangeiros com curiosidade, mas também com desconfiança. A história ensina que os primeiros encontros raramente são neutros, mas sem dominação militar, esses encontros poderiam ser trocas de diálogo e não invasões. As tecnologias chegariam lentamente: ferramentas de metal, conhecimento de navegação, novas técnicas agrícolas. Mas, ao contrário das sociedades colonizadas, as culturas brasileiras escolheriam o que adotar e o que rejeitar. O progresso não seria imposto, seria filtrado por valores locais. E essa adoção seletiva pode criar algo extraordinário, uma civilização que se moderniza sem se apagar. Agora, considere economia. O Brasil colonial foi moldado em uma máquina de extração, açúcar, ouro, café, projetada para beneficiar a Europa. Um Brasil não colonizado não teria incentivo para destruir seus ecossistemas em busca de lucro estrangeiro. Em vez disso, sua economia provavelmente seria descentralizada e especializada regionalmente. Comércio fluvial, agricultura sustentável, indústrias artesanais, intercâmbio baseado em conhecimento enraizado no domínio ambiental. Isso tornaria o Brasil economicamente diferente, mas não fraco. Na verdade, o conhecimento ecológico pode se tornar sua maior vantagem. Imagine uma civilização que entende o manejo de floresta tropical, plantas medicinais, equilíbrio climático e biodiversidade séculos antes da ciência moderna reconhecer seu valor. Em um mundo enfrentando o colapso ambiental, esse tipo de conhecimento seria inestimável. O que levanta uma possibilidade inquietante. E se um Brasil não colonizado se tornasse um líder global, não por meio de poder militar, mas por inteligência ecológica? Agora vamos falar sobre fronteiras. As fronteiras do Brasil moderno foram traçadas por tratados entre potências europeias, não por nações indígenas. Sem colonização, as fronteiras provavelmente seriam fluidas, alianças mudariam, os territórios seriam definidos por cultura, rotas comerciais e recursos compartilhados em vez de linhas retas em mapas. Isso tornaria a ideia de um único Brasil questionável. Talvez houvesse múltiplas civilizações poderosas pela região, algumas cooperativas, outras competitivas, uma rede continental em vez de um estado centralizado. Essa fragmentação seria uma fraqueza ou isso criaria resiliência, tornando a dominação quase impossível? História sugere que sistemas descentralizados são mais difíceis de conquistar, mas mais difíceis de unificar. E a unidade traz tanto força quanto vulnerabilidade. Agora, considere guerra. Sem as armas europeias inundando o continente, os conflitos permaneceriam limitados em escala. A guerra ainda existiria,
mas não ao massacre industrializado. Sem colonização, não haveria uma importação massiva de populações escravizadas, nem hierarquia racial imposta por força, nem genocídio em escala continental. A violência existiria, mas não definiria a civilização. Isso sozinho já remodelaria a demografia, cultura e psicologia. Uma sociedade que nunca foi conquistada, nunca internaliza a inferioridade. Pense nisso. Sem trauma coletivo de derrota, nenhuma memória geracional de subjugação, nenhuma narrativa imposta de atraso. Em vez disso, a identidade cresce a partir da continuidade. Essa diferença psicológica pode ser o legado mais poderoso de todos. Agora vamos imaginar a era moderna. Enquanto a Europa se industrializa, enquanto impérios sobem e caem, o Brasil observa, de fora. Ele troca, aprende, observa, mas não entrega o controle. Eventualmente, ele enfrenta uma escolha: engajar-se plenamente com o sistema global ou permanecer seletivamente conectado. Qualquer um dos caminhos traz riscos. Engajamento total pode convidar à exploração, isolamento seletivo pode limitar crescimento. Mas aqui está a diferença fundamental. A escolha pertence ao Brasil. Compare isso com a realidade colonizada, onde escolhas eram feitas por potências distantes, impostas por violência e justificadas por ideologia. Agora pergunte-se a si mesmo algo incomodável. Quantos dos problemas modernos do Brasil são consequências de escolhas que nunca fez? Inequação, concentração em terra, hierarquia racial, destruição ambiental. Esses não eram resultados orgânicos, eles foram desenhados. Um Brasil não colonizado ainda fecharia a inequação, mas suas raízes seriam internas, não impostas. E essa distinção importa, porque problemas nascidos internamente podem ser enfrentados internamente. Isso nos leva a outra tensão poderosa. Um Brasil não colonizado seria mais rico ou mais pobre do que é hoje? Se a riqueza for medida por PIB, talvez mais pobre. Se riqueza for medida por sustentabilidade, coesão social e continuidade cultural, talvez muito mais rica. Métricas modernas têm dificuldade em medir o que a colonização destruiu. Línguas perdidas, conhecimento apagado, visões de mundo silenciadas. Um Brasil que preservasse isso poderia oferecer à humanidade algo que a civilização moderna desesperadamente não tem: formas alternativas de organizar a vida. E isso nos leva ao clímax desse bloco, porque a essa altura não estamos mais perguntando um histórico e se. Estamos pedindo uma decisão moral. A colonização criou o progresso ou simplesmente substituiu um futuro possível por outro escolhido à força. E se isso for verdade, então a pergunta se torna ainda mais inquietante. Que tipo de mundo poderíamos viver hoje se o Brasil tivesse sido autorizado a escolher seu próprio caminho? Na abordagem seguinte, vamos refletir sobre o que foi perdido, o que ainda pode ser recuperado e o que esse experimento mental nos ensina, não apenas sobre o Brasil, mas sobre poder, história e as histórias que as civilizações contam para justificar a dominação.